Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Esse é um vídeo aqui que na maioria do tempo vocês podem estar ouvindo, mas quando eu sinalizar para vocês, aí vocês, se puderem, param o que estão fazendo, se estiver escutando com um fone, aí vocês vão aqui na tela e olham o que eu vou mostrar para vocês. Eu vou estar filmando somente a tela do celular, mostrando algumas coisas para vocês na Bíblia, na postagem que eu fiz e fazendo alguns comentários sobre os últimos eventos que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Então, só essa introdução para vocês saberem, tá? Pode escutar com o fone, assista o vídeo pelo celular na horizontal, tela cheia, e quando for possível olhe para a tela. Agora de início não precisa porque é uma introdução. Vocês viram que eu já postei aí entre 10 a 12 vídeos falando sobre um assunto que eu não era muito chegado, sobre política. Mas, irmãos, chega uma hora que o Senhor começa a abrir os seus olhos e Ele vai abrindo gradativamente. Vocês viram que, primeiramente, no canal, eu comecei a defender mais a direita do que a esquerda. E comecei a falar que seria bem melhor que o Bolsonaro voltasse. Que o Brasil continuasse ainda um país mais de direita do que de esquerda. E eu ainda desejo isso. Muitas pessoas distorcem o que você fala, elas ficam com raiva do que você fala porque você denuncia o pecado. Você quer botar um equilíbrio pela palavra de Deus e às vezes a situação não é boa. E aí eu mostrei a idolatria do país, a idolatria do hino do país que representa o país, um hino que é aceito pelo Brasil, por todas as nações e que é cantado nas Olimpíadas, no jogo de futebol. Um hino que engrandece a própria nação acima de todas as outras, se engrandece acima do próprio Deus. E esse hino representa muitos brasileiros. Mas o mais triste dessa história é que tem cristãos envolvidos no meio da idolatria e nenhum idólatra vai reconhecer a sua idolatria, a não ser que escute a voz do Senhor. Senão as pessoas vão continuar teimando. Você vai falar para um católico que ele é idólatra, ele vai sentir raiva de você. Você vai provar pela Bíblia. Ele vai te odiar. Mas você tem que fazer o seu papel de atalaia. Você tem que tocar a trombeta corretamente. Irmãos, nunca houve um profeta que profetizasse bem-estar na sua própria geração para a sua própria nação. Nunca houve um profeta alinhado com o céu que profetizasse paz e segurança na sua própria geração. Eles sempre profetizaram castigos. Obviamente que o Espírito Santo revelou as glórias futuras que viriam sobre os santos, sobre a própria Jerusalém que estava corrompida. Mas na sua própria geração, eles tinham que denunciar o pecado do povo, a idolatria. Na época era um tipo de idolatria, hoje continua em alguns pontos, mas a idolatria é outra. A idolatria é por homens, é pela sua própria pátria, é pelo seu próprio país, é pelo seu próprio ventre, como eu tenho mostrado na palavra de Deus. E as pessoas vão te odiar por você falar isso, e você prova na Escritura. Não é algo que você está fazendo da sua própria mente, querendo caçar confusão. É algo que está escrito e nós podemos ver com os nossos próprios olhos. E tem pessoas que eu disse antes que viria cegueira sobre elas. E hoje vocês podem ver a cegueira dessas pessoas que se acham líderes do povo. Agora são nomeadas de pastores, mas elas estão causando cegueira espiritual no povo. Misturando coisas santas com coisas profanas e induzindo ao povo a usar as coisas lindas e profundas da palavra de Deus para coisas porcas, para coisas terrenas, que não tem nada a ver com as coisas espirituais. Irmãos, aonde já se viu você pegar histórias de Moisés, de Josué, de Davi, para querer alinhar com a história de hoje? Vou dar um exemplo para vocês. Todos vocês que receberam conhecimento de Deus, sabem o que Deus fala por Josué e por aqueles 7 sacerdotes que tocam trombetas. Só tem um evento no Antigo Testamento, onde tem Josué representando Cristo, 7 sacerdotes representando a igreja, 12 tribos representando outras questões e nações ao redor representando as nações que restam. Só tem um evento na Bíblia, um único, onde 7 sacerdotes estão fazendo tudo conforme Deus ordenou.
com um propósito claro. A voz de Deus foi clara, todos reconheciam. Não tinha corações divididos. E só tem um outro evento na palavra onde a mesma coisa vai acontecer numa esfera mais profunda, que é lá no Apocalipse, onde tem 7 anjos com 7 trombetas e que tocam trombetas. Em nenhum desses 2 momentos eles estão profetizando bem-estar, paz, segurança, querendo o bem da sua própria nação. Em nenhum desses 2 momentos. E lá em Apocalipse é mais claro ainda que está profetizando juízo sobre todas as nações da terra. Não somente profetizando, mas fazendo se cumprir. A cada toque de trombeta, uma praga cai em todas as nações da terra. Inclusive no Brasil, adorado, idolatrado. Pessoa que fica idolatrando a sua nação, idolatrando o seu país, a sua cidade, só para querer o seu bem-estar. Como que pode falar de grande tribulação, anunciar as coisas do futuro que hão de vir e não aceitar um propósito de Deus para castigo sobre a nação idólatra, sobre o ex-presidente idólatra, sobre o presidente que entrará agora, idólatra? Como que pode a nação não aceitar o castigo de Deus? Você não pode pegar a história de Josué e fazer assim. Josué estava lá com 7 sacerdotes, aí eles marcharam, deram volta sobre a cidade, deram gritos no final, que a voz ali é teruá, é som de trombetas, mas em voz de homens, tocaram trombetas, fizeram silêncio quando Deus pediu, e aí as muralhas caíram, ou seja, Deus realmente cumpriu o que prometeu. Isso é um prelúdio para o futuro, não tem nada a ver com o que você está vendo pastores corrompidos falarem e pessoas pervertidas repetirem. Não tem nada a ver de você ir para a rua e marchar e falar: eu não aceito a injustiça sobre a minha nação, a minha pátria, eu sou brasileiro. Josué não ficou só orando, foi marchar. Vamos, irmãos, gritar nas ruas e espera em silêncio a vitória do Senhor. Irmãos, se afasta desses bodes guias. Essas pessoas estão fazendo vocês tropeçarem. Se vocês não quiserem que a miséria, o castigo entre na tenda de vocês, não deem ouvidos a essas pessoas porque elas estão dormindo. Elas foram enfeitiçadas, receberam feitiçarias dentro das suas igrejas. Pessoas imundas colocaram as mãos sobre elas e agora tudo que se fala é imundo. Não dê ouvidos a essas pessoas. Bolsonaro foi consagrado por Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial. Colocou aquelas mãos imundas na cabeça do presidente. Foi consagrado pelo Bispo Macedo, da Igreja Universal. Colocou as mãos imundas sobre a cabeça do Bolsonaro. Aquele que recebe adoração abertamente. Se você procurar no YouTube, seja astuto como uma serpente, seja puro como uma pomba, mas astuto como uma serpente. Você vai ver pessoas cantando hinos dentro das igrejas para Bolsonaro. Eu sei tudo o que a esquerda representa. Eu comecei no canal a falar de todos os males da esquerda. Mas depois que Deus começou a abrir os meus olhos, e começou a abrir meus olhos por irmãos nos quais eu estava conflitando, para vocês não verem, não ficarem com essa sensação que algumas pessoas querem deixar, que eu quero ter a verdade em tudo, a palavra final. Eu aceitei o que alguns irmãos estavam falando e eu não estava vendo. Eu estava defendendo mais a esquerda do que a direita, estava contra aqueles que votaram nulo, porque realmente a gente tem algumas responsabilidades com a nação. Não de ficar seguindo o rumo dos gentios e fazendo tudo o que eles fazem, lutando com as armas que eles lutam. Mas nós temos alguns deveres. Só que chega um ponto que nós não podemos cruzar os limites. Nós não podemos usar as mesmas armas que as nações usam. E as pessoas estavam falando: Luiz, Bolsonaro é idólatra, Bolsonaro não se engane com a direita. E eu estava brigando, contendendo com essas pessoas. Só que o Senhor não me deixou em paz. Eles, mesmo que desequilibrados em um lado, eles estavam vendo coisas que nós não estávamos vendo. E eu fui investigar na palavra. E eu voltei atrás.
Não no sentido de não querer mais que Bolsonaro volte. Eu queria que ele voltasse, porque no fundo nós queremos desfrutar de um bem-estar. Aspas, aspas e aspas até o fim. Não tem bem-estar, não tem paz, não tem segurança. Se você olhar com olhos espirituais, e eu digo olhos de águia, a igreja vai buscar mais o Senhor com o Lula no governo, com a esquerda e não com a direita. Com a direita a igreja vai continuar dormindo. Todos buscam mais o Senhor quando são perseguidos. Olha para a história dos juízes. E agora sim você pode usar a Bíblia como uma ilustração. Todas as vezes que Deus levantava inimigos contra o povo, eles clamavam e Deus ouvia. E toda vez que eles tinham descanso, ou seja, entrava à direita, aí eles voltavam a pecar. Aí vinha a esquerda, perseguia eles, eles clamavam. E essa foi a história cíclica em Juízes, e depois entra a história dos reis. E quando entra a história dos reis, depois de Davi, de Saul e Davi, o reino se divide em Salomão e se divide em esquerda e direita. O irmão Márcio do canal Efraim falou isso no seu último vídeo. Vou deixar para vocês o link. Então, assistam esse vídeo, porque esse vídeo foi um dos melhores vídeos que eu vi ele fazendo. Não porque ele está falando coisas que eu concordo. Não porque ele falou coisas que nós conversamos. Porque tem coisas que ele falou, mas o jeito que ele explicou eu não concordei, eu discordei, sabe? Eu já falei isso para ele, nós já brigamos algumas vezes. Mas nesse vídeo ele fez colocações exatas. Ele enxergou coisas que eu não tinha visto. E eu vou voltar a falar desse assunto porque é preciso. Aqui eu quero trazer reflexão. Irmãos, coloque a mão na consciência. Tudo isso que está acontecendo aqui no Brasil é Deus provando os corações de todos os sentidos. Deus não mandou ninguém para as ruas. Deus não escolheu Bolsonaro para libertar famílias. Deus não escolheu Bolsonaro para engrandecer o nome de Deus, para libertar famílias, para trazer liberdade. Acordem! Deus escolheu Bolsonaro para provar os corações. Não é correto você comparar Bolsonaro com Ciro. Em um outro vídeo eu vou explicar para vocês o porquê. Ciro vivia no tempo do Antigo Testamento. Ele não era cristão, não era evangélico, mas Deus usou ele, chamou ele de servo. E em Isaías 45, aplicou uma figura entre Cristo e Ciro. Usou também em Isaías 13 os persas figurando a igreja. Pode ver que lá em Isaías 13, quando Deus fala da queda da Babilônia, que por uma profecia dupla profetizou a queda da grande Babilônia, vocês vão ver que os persas estão vindo das extremidades do céu para executar o juízo de Deus. O povo ungido do Senhor, os persas não vêm da extremidade do céu, não são ungidos do Senhor, mas eles figuraram a igreja, já que Ciro figurou Cristo libertando o povo do cativeiro, os persas figuraram a igreja. Deus pode usar essas figuras quando Ele mostra, quando Ele fala claramente, para nós entendermos que quem está vindo das extremidades do céu é a igreja. Quem vai executar o castigo e a ira de Deus é a igreja. A Babilônia que vai cair ali e nunca mais se levantar é a grande Babilônia, é o mundo todo. Pode ver que naquele contexto de Isaías 13, os poderes do céu estão sendo abalados. E se você continua lendo Isaías 14, você tem a resolução para dentro do milênio. Então aqui você tem uma colocação exata das figuras do Antigo Testamento, sem distorcer os fatos. Então Bolsonaro não é libertador. Irmãos, será que vocês não conseguem pôr a mão na consciência e ver o que ele fez? Está registrado no YouTube. Por que vocês querem olhar só o que Lula fez? Olhe para o que Bolsonaro fez. Lula não fica tomando o nome de Deus como se fosse um cristão. Lula, você vê que ele não crê em Deus. Ele pode até falar em alguns vídeos que é cristão, que é católico, que crê em Deus, mas você vê nas obras dele, não tem ninguém ali do lado dele. Agora, Bolsonaro é diferente. Ele foi idolatrado e ele aceitou essa idolatria, essa adoração. Sabe por que Bolsonaro não ganhou? Porque a igreja foi um tropeço para ele. Assim como ele foi um tropeço para a igreja, muitos da igreja foi um tropeço para ele.
Ele não ganhou porque, olha só, ele aceitou tudo. Qualquer pessoa que vem e coloca a mão nele, ele aceita. E vocês acham que Deus iria deixar Bolsonaro ganhar para a glória ir para Bispo Macedo, para a glória ir para Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, se bem que há níveis diferentes aí, né? Eu estou falando os nomes juntos, mas são coisas, níveis diferentes. Silas Malafaia não é Bispo Macedo e nem Valdemiro Santiago. Mas, poxa, Silas Malafaia também não está tão bem assim. Vocês sabem que ele está contaminado com o sistema até certo ponto. Mas ele é diferente dos outros dois. Lê o profeta Ageu. Está na postagem que eu postei aqui para vocês na tela, que eu nem mexi ainda. No profeta Ageu, Deus convoca pessoas para edificar a sua casa. E ele repreende as pessoas que saíram da Babilônia e não queriam edificar a casa de Deus. Queriam edificar as suas próprias casas. E Deus fala, vocês não estão vendo que vocês estão recebendo um salário no saco furado? E etc, etc. Analise o passado de vocês, o caminho e vejam. Vão edificar a minha casa. Aí eles foram edificar a casa do Senhor e a palavra de Deus vem pela segunda vez a Ageu e Deus faz uma parábola com Ageu para mostrar que o povo estava com mãos impuras. Ou seja, resumindo bem a parábola, o povo estava na carne, tocando em coisas mortas e tudo que a mão deles tocavam se tornava impuro. Isso serve para o nosso tempo. Coisas mortas são coisas do mundo. Tudo aquilo que Ageu está falando tem que ter um sentido para a gente, ainda mais que fala da edificação da casa do Senhor, que estava sendo estabelecida em cima da linha das 70 semanas, Ageu e Zacarias. Por isso que a profecia de Ageu é linda, porque Deus está falando, vocês estão com as mãos sujas, tudo que vocês tocam fica impuro, fica imundo. Eles estavam edificando, mas estavam fazendo tudo imundo. Como que vocês acham que Deus vai deixar mãos imundas tocarem na cabeça do Bolsonaro, Bolsonaro ser nomeado como alguém que engrandece o nome de Deus, que quer trazer segurança para as famílias, liberdade, pátria, família, Deus, fazendo todas as coisas abomináveis que ele faz? Como vocês querem que Deus deixasse ele ganhar? Para a glória ir para esses homens? Bispo Macedo profetizou abertamente no YouTube, dizendo assim, vocês vão ver dia 30 se o nosso Deus é o Deus da esquerda ou da direita. Aí o que aconteceu? Aí os cristãos, não contentes, foram para as ruas. Não contentes que nada aconteceu ainda, estão teimando e batendo o pé. Aí dia 1º, se nada acontecer, porque as pessoas estão desejando que Lula morra, estão até espalhando fake news, se nada acontecer e Lula assumir, sabe o que as pessoas vão falar? Fizemos a nossa parte. Agora vamos buscar a misericórdia do Senhor e orar pela nação. Vocês fizeram a parte de vocês? Vocês fizeram o que vieram no coração de vocês, não a parte de vocês. Vocês fizeram a parte de vocês? Estão querendo dizer que Deus não fez a sua parte? Não estamos querendo dizer isso. Deus fez a sua parte, fez a sua vontade. E qual era a vontade de Deus, afinal? A vontade de Deus era que nós fôssemos para as ruas, gritar, lutar de maneira civilizada, como diz a lei, e como diz lá com Josué, com Moisés, não é só orar e jejuar, é marchar. E quando Deus mostrou para nós a sua vontade, então nós aceitamos a vontade do Senhor e vamos então buscar o Senhor. Meu Deus do céu, vocês vão ouvir tudo isso. Vocês vão ouvir as piores desculpas esfarrapadas desse povo, mas eles não vão reconhecer que foram correr atrás do vento. Jogaram palavras ao vento, foram correr atrás do vento, distorceram os textos bíblicos, porque Josué com os 7 sacerdotes, as 7 trombetas, as 12 tribos, não tem nada a ver com o que está acontecendo nas ruas. Nada a ver. Não tem nada a ver com Moisés ali na frente do mar e Deus falando, Moisés, por que esse povo clamas a mim? Anda, vai, faz alguma coisa, vai para a rua. Deus não está falando nada disso. A prova é que Deus abriu o mar, deu a vitória para eles e eles passaram. Ou seja, Deus respondeu. Para Josué,
Deus derrubou as muralhas. Se fosse a história nos dias de hoje, Bolsonaro estaria sendo meio que Moisés, meio que Josué, ainda que alguém fale, não, não é Bolsonaro, é Cristo. É Cristo. Eles falam, eles disfarçam isso, mas na verdade a figura é essa. Bolsonaro está sendo Moisés, está sendo Josué, porque é o homem que engrandece o nome de Deus, é o homem que protege as famílias, é o homem que traz a liberdade. Era Moisés e Josué e Davi, em suas épocas, que estavam fazendo isso. Mas Deus não abriu o mar. Deus não derrubou muralhas. Ou seja, não tem como alinhar essas histórias. São histórias carnais. Interpretações carnais que não tem nada a ver com nada. Povo na rua lá, cristão, fazendo a bagunça que eles estão fazendo e ainda se gloriando nisso. Se vangloriando, porque você mostra imagens, mostra fotos de vídeos e eles colocam um pano sobre tudo isso e fala, pelo menos ele não é contra o aborto, pelo menos ele não é da esquerda, pelo menos o que? É idólatra. Com Bolsonaro, falsos profetas se proliferam, ele aceita adoração, ele aceita cânticos. Ele corrompe a palavra de Deus. E Lula? Lula também faz a mesma coisa, é um braço da esquerda e um braço da direita. Como vocês podem não enxergar isso? Quando a palavra de Deus fala disso tão claramente. Ou seja, Deus vai trazer castigo por causa desses falsos mestres que estão profetizando bem-estar sobre a sua própria geração, querendo se passar de humildes, querendo se passar de santos e equilibrados aos olhos das pessoas, porque eles falam coisas agradáveis. Quem é que não quer ouvir isso? Vamos orar pela nossa nação, para que a nossa pátria não caia na mão da esquerda e não vire uma Venezuela. Quem é que não quer ouvir essa palavra boa? Mas será que as nações já não estão pior do que Venezuela? O Brasil caminha para isso e muito além disso. O Brasil é terra de idólatra. Deus não está nem aí para Brasil, para Estados Unidos, para a China, para a Rússia. Deus não está nem aí para essas terras e para as edificações que fizeram em cima das terras, oprimindo a natureza. Deus não está nem aí para nada disso. Ele quer salvar as pessoas desses lugares. Porque tudo isso vai ser derrubado por Deus. O Brasil também faz parte da grande Babilônia. Para de idolatrar a terra. Brasil não é mais importante que Jerusalém. E Jerusalém vai beber dos cálices da ira de Deus também. A terra que Deus escolheu foi Jerusalém, foi Israel, não foi Brasil. Para de seguir o hino brasileiro. Deus está avisando. Muitas pessoas não vão ouvir, e isso me faz entender como que o anticristo não vai ter muito trabalho para conquistar o reino, porque ele vai ter auxílio da besta da terra. A besta da terra, ela tem uma só cabeça, mas ela tem 2 chifres que parece cordeiro, mas abre a boca e fala como dragão. E ainda fará sinais e prodígios. Imagine se Bolsonaro fizesse sinais hoje. As pessoas iriam amar, idolatrar, já idolatram. Não são todos os cristãos que idolatram. Mas o que eles falam? Pelo menos ele faz isso e faz aquilo. Pelo menos ele, pelo menos isso, pelo menos aquilo. E não olham para a palavra. Não tira nenhum tempo para ler Jeremias. Acha que a pessoa só está pensando no seu bem-estar do momento. Fica falando assim. Você só fica em casa. Você está na sua zona de conforto, mas eu estou profetizando o castigo. Eu quero estar preparado para quando vier o mal, não ficar iludindo o povo com bem-estar e com segurança. Enquanto eu tenho bem-estar, eu desfruto disso, mas não vou me enganar, não vou ser frouxo. E também não vou para a rua e ir atrás do vento. Eu estou alertando a igreja. Se a igreja não acordar, o mundo não recebe a palavra de Deus. Se um verdadeiro amor não estiver entre os irmãos, o mundo não reconhece a Cristo. Não é você indo para a rua lá no meio da baderna que o povo vai ouvir. O povo nem quer ouvir pregação no meio dessas manifestações. Eles não têm ouvidos para isso. Se você for lá pregar a palavra de Deus, eles vão mandar você calar a boca, como eu tenho visto em alguns vídeos.
Não é lugar de pregar a palavra de Deus nessas manifestações. Eles querem apenas que Bolsonaro volte, que a esquerda não entre no governo. Eles querem voltar para a sua vida de 2018, 19, 20, 21 e 22. É isso que eles querem. E, na verdade, muitos cristãos querem isso também. Eles não querem que venha um castigo. Mas depois que Deus começou a abrir os meus olhos, biblicamente, para a esquerda e para a direita, irmãos, eu tenho que avançar. Eu não vou ficar lá atrás preso no que eu estava entendendo. Muitas pessoas falando, olha aí a contradição, me chamando de imundo, me chamando de falso profeta, falando que eu tenho que ir para o lago de fogo. Por isso que eu não deixo barato. Eu respondo mesmo às pessoas na comunidade do canal. Respondo biblicamente o que vai acontecer com elas. Não desejo isso, mas a palavra diz que vai acontecer. Essas pessoas estão chamando pragas para suas próprias famílias. Estão chamando castigo para sua própria tenda. Acham que estão querendo o amor dos seus filhos, né? Porque muitos devem ter filhos pequenos. Mas quando Deus vê o que eles estão fazendo, castigo virão sobre eles. Muitos vão ver as suas casas caírem em ruínas, porque eles estão destruindo a sua própria casa. Se você é um líder e está bagunçando a casa de Deus e a palavra de Deus, ele também vai deixar a bagunça entrar no meio da sua casa. Algumas pessoas distorceram tudo, falando, você está seguro, você pode pegar o seu passaporte e sair do país, né? Não tem família. Olha que bizarrice, as pessoas falam que vem na cabeça. Eu não tenho mais passaporte, eu não tenho mais visto, eu renunciei tudo isso. A minha vida aqui é inteiramente pela fé. Se as pessoas não me ajudam, eu tenho que procurar trabalho. Nunca precisei fazer isso, graças a Deus. Mas eu não tenho porta de escape. A única porta que eu espero é que o Senhor vai abrir para eu ir para o deserto com outros irmãos. Ou para Jerusalém, quem sabe. Mas essa é a porta que eu espero. Eu não espero porta para ir para Japão e fugir. Covardes, essas pessoas têm que ser punidas, porque elas se recusam a se arrepender. Levantam falsos testemunhos. Quando você querer apresentar ser uma árvore que você não é, toma cuidado com isso, porque Deus vai punir. Agora eu quero ler para vocês um texto. Presta atenção nesse texto que eu vou ler para vocês. Eu vou dando alguns pulinhos aqui, mas vocês vão ler em casa tudo. E depois, num vídeo, eu vou trazer o Isaías capítulo 30, contextualizado com 29, com 31, porque é lindo essa história. Ainda mais com essa questão de direita e esquerda, agora sendo tão revelada diante dos nossos olhos. Lembre-se, esquerda e direita são braços de prata governados pela mesma cabeça de ouro, são pernas de ferro fazendo a mesma função a favor do rei da Babilônia, dessa grande Babilônia. São pés de barro e ferro em rumo aos dedos, esquerda e direita. Agora olha só a palavra aqui. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim. Eu estou frisando aqui com a caneta para vocês. E vocês sabem, é uma história do passado que fala do futuro. E o contexto nos ajuda a entender isso. Verso 2. Que descem ao Egito sem me consultar, buscam refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Aí, vamos aqui no verso 8. Vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles, escreve-o num livro para que fique registrado para os dias vindouros. Ou seja, Deus quer que isso daqui seja lido em todas as gerações, para sempre, perpetuamente. Significa que não fala só do passado. Porque o povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Aí você acha que isso daqui não tem nada a ver com o nosso tempo. Deus já falou que isso daqui tinha que ser lido nos dias futuros e para sempre. As nações no milênio vão estudar isso daqui para vocês terem uma noção, porque elas vão aprender sobre o que aconteceu no nosso tempo, nos governos da terra.
Olha aqui o que Deus fala para a gente. Eles dizem aos videntes, que são os profetas, não tenhais visões, e aos profetas não profetizeis para nós o que é reto. Eu não estou falando para vocês o que é reto? Eu estou falando para vocês irem para o caminho reto, não se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Logo, Deus está falando de coisas da terra, de eventos que acontecem em todas as gerações. Continuamos lendo aqui, ó. Dizei-nos coisas aprazíveis. No nosso contexto, quais são as coisas aprazíveis? Vou orar para o Senhor recuperar a nossa nação para o Senhor Jesus Cristo, glória, aleluia, no xarabacantarabaluia, xuia, balabalai. Olha o tanto de gente tola, achando que Deus está lutando como Josué, como Moisés, pelo Brasil, por um país idólatra, por um povo que vê a idolatria diante dos seus olhos e tapam os olhos, passa pano em cima de tudo, porque eles querem o bem-estar. Eles estão com medo, sim, aceita, essa é a palavra, mas filhos rebeldes não ouvem a lei, é isso que está escrito. Profetizai-nos ilusões. Você achar que o Brasil vai voltar a ser uma nação onde as famílias estarão aqui de bem com a direita e a esquerda lá derrotada, e vocês fazendo piadinha de Lula, piadinha com os erros dele lá do passado, com os roubos, com tudo que ele fez de errado, fazendo piadinha e rindo disso o tempo todo, e achando que família, Deus, pátria, tá tudo certo, são ilusões que os falsos profetas profetizam. Olha o que o Senhor fala: desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. É o que o povo fala quando ele diz assim: não quero ouvir essas profecias, não quero ouvir maldições. Você está menosprezando as nações e profetizando maldição sobre a nação. Você vai para o inferno. É isso que as pessoas estão falando para mim. Você vai para o inferno. Eles querem ouvir coisas boas. Por isso que Paulo fala que nos últimos dias pessoas vão se desviar da verdade, apostatando, amontoando para si mestres que falam coisas conforme as suas vaidades. Elas vão sentir coceiras nos ouvidos. Por isso que Paulo fala que o Espírito expressa isso. Está lá em 2 Timóteo, capítulos 3 e 4. Pode ler os dois. E veja, é a última carta que Paulo está escrevendo sobre sentença de morte. Quando você está sentenciado à morte, você fala palavras sérias, como flecha no alvo. Leia aquela carta com mais atenção. Verso 12. Pelo que assim diz o Santo de Israel: visto que rejeitais esta palavra, confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais, portanto, esta maldade vos será como a brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de repente e num momento. Vocês querem, irmãos, isso para a vida de vocês? Eu não estou lendo aqui palavras do passado, eu estou lendo palavras vivas do nosso tempo. Vamos para o verso 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes, fica quieto, está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança. Quem está confiante não vai para a rua, querendo buscar na força do seu braço a justiça terrena. Na confiança está a vossa força, mas não o quiseste. Realmente o povo não quer. Antes dizeis não, sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. Aí, verso 18.
E aqui o negócio fica mais claro para o nosso tempo. Por isso, por tudo o que foi falado antes e que eu expliquei aqui de maneira pontual, o Senhor espera para ter misericórdia de vós, ou seja, Ele espera e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Ele quer castigar os pecados da nação, os pecados de Bolsonaro, que fez em nome do Senhor. Tem vídeos no YouTube onde Bolsonaro está de joelhos diante de uma santa, orando uma reza católica e falando: Nossa Senhora da Aparecida, entregamos o Brasil na vossa mão. E vocês querem direita? Mas é melhor isso do que a opressão da esquerda. Então, tudo isso que o profeta está falando sobrevirá sobre vocês. E se eu tiver que sofrer as consequências disso, eu estou aqui, não tem como fugir. Mas eu prefiro falar o que é reto. Eu prefiro falar coisas que não são agradáveis no momento, mas que podem ser de salvação no nosso futuro. Bem-aventurados todos os que neles esperam. Nele, no Senhor. Não em direita, não em exércitos militares, não em justiça terrena, não em constituição. No Senhor. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, ouvindo-a te responderá. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo, não se esconderão mais os teus mestres. Está aqui, o Senhor está falando de mestres ou não está? Paulo não disse que o Senhor constituiu mestres na igreja? A igreja não reconhece isso. Ela acha que o pastor é a estrela da igreja, mas Deus falou que daria mestres para o povo. E teus olhos verão os teus mestres. E o que os mestres falam? Eu estou aqui, irmãos. O Senhor me constituiu como um mestre do povo. Sou um mestre que estou aprendendo, sou um mestre que peco e procuro me arrepender. Mas o Senhor me constituiu mestre. E está chamando muitos para serem mestre. E mestre sempre está aprendendo. E o que os mestres falam? Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, aqui já tem 2 governos na terra. E no Brasil, Lula e Bolsonaro. Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Olha só, você pode olhar para trás, não para retroceder, mas você pode olhar para pensar nos seus caminhos, para ouvir uma voz que vem atrás de você. João olhou para trás para ouvir a voz que ouviu do Senhor Jesus. Você pode olhar para trás para reconhecer os caminhos errados. Você, para trás, deixa as coisas que já passaram e prossegue para frente. Você deve olhar para frente. Você pode olhar para o alto, que é da onde vem o seu socorro. Olha só, o Senhor fala de algumas condições para você olhar para trás, para frente, para o seu caminho reto, que é o caminho do Senhor, para cima, que é onde o Senhor está, mas nunca para a esquerda e direita. Nunca. Porque o Senhor sabia do governo desse mundo, dos braços da estátua, das pernas da estátua, da grande Babilônia. E pessoas, já estava profetizado que pessoas, quando não se desviariam para a esquerda, se desviariam para a direita. O Senhor está sendo bem claro aqui em esquerda e direita. São caminhos que não são dele, são caminhos que nos paralisam, que nos desviam da lei. Mas o que diz? Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. E terás por contaminados a prata que recobre as imagens esculpidas e o ouro que reveste as tuas imagens de fundição. Aí você pode dizer: isso aqui não tem nada a ver comigo não. Irmãos, transfere a palavra para os dias de hoje. Paulo está falando que você pode servir o seu próprio ventre como Deus.
As pessoas idolatram homens, idolatram a pátria. O Senhor denuncia tudo isso nos profetas. Se eu for caçar aqui, eu acho tudo. Está vendo o que a palavra está dizendo para nós? No mesmo capítulo, olha o que está profetizado sobre todas as nações. E nós já estamos quase entrando nos dedos da estátua. E você procurando grandes coisas no Brasil? Eis o nome do Senhor, vem de longe, ardendo na sua ira, no meio de espessas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo devorador. A sua respiração é como a torrente que transborda e chega até o pescoço, para peneirar as nações, e aqui está o Brasil também, com a peneira de destruição. Um freio de fazer errar estará nos queixos dos povos. Verso 29. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra a festa santa. A alegria de coração, como a daquela que sai ao som da flauta para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, não do braço da esquerda e nem da direita, que desce como indignação e ira no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais. É daqui que Paulo tira a vinda do Senhor e escreve lá em 2 Tessalonicenses capítulo 1. Tempestades e pedras de saraiva. Porque a voz do Senhor será Porque com a voz do Senhor será apavorada a Síria, quando ele a fere com a vara. E aqui a Síria não é aquela coisa do passado, não é só o norte de Israel. Aqui é o mundo. O rei da Síria, no profeta Isaías, é o anticristo. E a Síria é a grande Babilônia. Em alguns textos, como o profeta Naum, a própria Nínive vai estar falando desse mundo todinho. E o contexto fica bem claro para nós, porque o contexto onde Deus repreende os pecados de Nínive cruza diretamente com os selos do Apocalipse. Tem referências na sua Bíblia. Bastava você querer entender um pouquinho mais, se esforçar um pouquinho mais. Cada pancada castigadora com a vara que o Senhor lhe der será ao som de tamborins e harpas, etc, etc. Ou seja, aqui já podemos finalizar a instrução. Então, irmãos, aqui na comunidade do canal eu tenho feito várias postagens. Essa foi a última. Depois tem essa. Olha as imagens que eu tenho colocado para vocês. Tudo bonitinho, bem escrito. Tentei arrumar todos os erros. Sabe, várias postagens. Olha aí, Deus não está cego. Ele está vendo tanto os pecados da esquerda como da direita. E coloquei aqui uma imagem no centro aqui para mostrar para vocês que vai haver juízo. Olha esse desenho. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Você acha que o Brasil não tem que receber punição por isso? Até quando você quer que o Senhor refreie o seu castigo? Aqui, Filipenses 3, do 17 ao 21. Está aqui, ó. É o texto onde Paulo fala bem claramente que a nossa pátria está no céu. E ele contrasta isso com Jerusalém da terra, ou seja, repreendendo o povo que estava idolatrando, adorando a própria Jerusalém que Deus escolheu e que Deus voltará a escolher. Mas Paulo fala, para os que nasceram de novo, que são nova criatura, a nossa pátria é celeste. Lute por ela. E aqui tem outra postagem, né? Esse é o lugar, esse é o meu lugar, Jerusalém celestial. É aqui que eu quero estar. É por isso que eu luto. Não por um bem-estar momentâneo. Ainda que o Senhor possa nos dar tempos de refrigério. Eu já tive aqui 3 anos de tempo de refrigério. E se o Senhor quiser castigar agora a nação? Por isso que eu estou indignado de ver essas pessoas dormindo com nome de que está vivo, mas está morto. Está morto, usando histórias distorcidas da Bíblia, querendo passar pano para Bolsonaro, querendo induzir você a ir para a rua e justificar esses erros com textos distorcidos da Bíblia. E querer falar que pessoa que fica em casa não faz nada, são fé sem obras. Isso daí, irmãos, é carnalidade. Pessoas que criam divisão na casa de Deus.
Pessoas que não estão sendo atalaias coisa nenhuma. Já se desviaram já. Se não foi para a esquerda, foi para a direita. Mas Deus prometeu que teria um mestre e os seus olhos veriam os mestres falando: ei, o caminho é esse, não vai para a esquerda e nem para a direita. Esse é o caminho. E tem muitos textos onde fala de esquerda e de direita, irmãos. A última postagem que eu fiz foi essa daqui, ó. O bezerro de ouro dos samaritanos. Você acha que essa imagem aqui é brincadeira? Pode não ser uma realidade na sua vida, mas é na vida de muitos. E você não pode aceitar isso. Tudo bem, eu queria que Bolsonaro voltasse. Seria bom. Seria bom para mim. Eu vou poder falar mais abertamente no YouTube, né? Quem sabe os meus pensamentos estejam certos, que eu vou ter um pouco mais de prosperidade, etc. Mas quem sabe o Brasil continua na idolatria. Bolsonaro continua adorando a Senhora da Aparecida, continua falando barbaridades. Quem sabe o povo continua dormindo. Lembra? O povo precisa de ser perseguido para acordar. Olha a imagem 2. Eu coloquei aqui os textos para vocês. Só aqui nesse quadrinho já tem uma mensagem. Zacarias. Aqui, ó. Zacarias 10, do 1 ao 3, vai falar dos bodes guias. Está escrito aqui: contra os pastores acendeu a minha ira. Pastores. Por que Deus está irado com os pastores num contexto profético? Em Zacarias 12, 6, Deus vai falar que aqueles que ouvem a palavra dele vão consumir tanto a esquerda como a direita. Os braços do anticristo e as pernas do anticristo vão ser quebradas. Por isso que eu postei aqui esse quadrinho. Foi para zombar, não. Foi para falar da palavra de Deus. Ageu 2, do 10 ao 14. Mas se puder, leia todo o profeta com o coração bem atento. São só 2 capítulos. E depois você vai ser induzido pelo Espírito a ler Zacarias. Deus está falando para o povo aqui nesse texto: se eles tocam em coisas mortas, tudo que a mão deles tocam se torna morto e impuro. Deus fala que até a carne do sacrifício, que é coisa santíssima para o Senhor, que representa Cristo, se eles tocam nas carnes com as mãos imundas, a carne fica imunda. Ou seja, todo sacrifício é imundo, o incenso é imundo, tudo é imundo. Agora, você acha que um homem desse daqui, tocando as mãos na cabeça de Bolsonaro e derramando azeite, sai coisa santa daqui? Você quer que isso daqui retorne para o Brasil? Eu não quero mais. Eu quero mais é que Lula venha, para as pessoas serem castigadas. E eu vou tentar me manter forte no meio disso. Eu estou indignado com essas pessoas querendo o bem-estar momentâneo, profetizando mentiras em nome do Senhor, querendo aparentar coisas que não são. Vamos para a próxima imagem. Aqui, mesma coisa. Mesma coisa. Olhem para isso daqui. Vê se isso não é uma abominação. Outro homem colocando a mão na cabeça do Bolsonaro. E quem que é que está colocando a mão? Tudo que esse homem oferece é impuro. Esse homem está oferecendo Bolsonaro para você. Por isso que eu falei, leia todo o capítulo. E aqui está o que menos prejudica o Brasil, né? Mas também, eu não sou bobo. Liguei a câmera sem querer. Eu não sou bobo de achar que aqui está tudo bem. Não está. Mas também não sou tolo, não sou injusto de falar que é tudo farinha do mesmo saco, porque não é. Tem coisas boas ainda no Silas Malafaia. Ainda há recuperação para ele. Mas para os outros, para esse daqui, acredito que não tem volta. Não tem volta para esse daqui. Então cuidado. Você quer ser um bode guia? Se você quer se desviar para a direita, tudo bem. Quando o Senhor Jesus vier, vamos supor que você está se desviando para a direita. Deus está colocando mestres e falando, não desvie para a direita.
Não vai para a esquerda, mas também não vai para a direita. Olhe para o alto, olhe para trás para refletir nos seus caminhos, como Deus manda. Olhe para trás para abandonar tudo que passou. Olhe para frente para seguir reto. Olhe para o alto, mas não olhe para a esquerda e para a direita. Se você não ouvir a voz desses mestres e se desviar para qualquer um desses lados, quando o Senhor Jesus vier, sabe onde você vai estar? Na esquerda e não na direita do Senhor. Eu já expliquei no canal o que é esquerda e direita na perspectiva celeste e esquerda e direita na perspectiva terrestre. E o irmão Márcio falou muito bem disso também. Vou deixar o link para vocês no meu comentário fixo. Pode só ouvir o estudo, vai ser muito bom. Tá bom, irmãos? Então aqui eu paro. Eu estou tentando usar todos os argumentos que eu tenho para falar sobre esse assunto. Tá bom? Aqui agora a minha palavra final. O vídeo das duas casas de Israel, como eu disse para vocês, eu consegui descomplicar tudo aqui no computador. Era o Windows 11 que estava me atrapalhando. Eu voltei para o Windows 10, só que perdi tudo que eu tinha, programa, Bíblia. E eu tentei salvar alguma coisinha ou outra, mas eu não entendo muito dessas coisas, irmãos. Eu não sei muito mexer com isso. Eu só sei ali o básico para edição e o resto eu tenho que sair pesquisando. E aí atrasa nosso trabalho, né? Se eu não tivesse salvo os meus vídeos, eu teria perdido tudo. Ainda bem que eu salvei no pendrive, mas agora programações, bíblias e as outras coisas que me ajudavam aqui no PC, eu perdi. Agora eu tenho que sair reinstalando tudo e, bom, pelo menos não está travando mais. Acredito que amanhã eu consigo postar um estudo das duas casas de Israel, limpo, sem me perder com pré-tribulacionismo, com calvinismo ou falar de política, mas um estudo limpo, reto, sem falar desses assuntos que são importantes também. Isso que eu estou falando é importante. Pessoas que falaram que eu me perdi porque eu me envolvi com política, não estão ouvindo o que eu estou falando. Eu estou falando, não olhe para a esquerda e nem para a direita. Não se envolva com política. É isso que eu estou falando o tempo todo. Eu estava um pouco enganado há alguns vídeos atrás. Um pouco enganado. Porque eu achava que a gente tinha que se esforçar um pouco mais para a direita. Mas eu vi que não. Eu vi que está sendo mais prejudicial para a gente a direita do que a esquerda. Agora, também não vou falar para vocês usarem textos como esse. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, eu não devo nada para esse mundo, eu sou do céu e acha que não tem que fazer nada. Também não é correto. A palavra fala para você orar pelos governadores, orar, jejuar. Você nunca vai ver Paulo falando para fazer algum tipo de manifestação porque ele estava preso, ou porque Pilatos estava ali, ou porque Nero tinha decretado a morte dele. Vão para as ruas, vamos mudar esse decreto, quem sabe eu fique aqui mais um pouco com vocês. Nunca vocês vão ver Paulo, Pedro, Judas, João, Tiago, qualquer pessoa falando para um cristão e fazer manifestações. Mesmo que a lei diga para você que é lícito. Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você não pode lutar contra a verdade de Deus. E para finalizar, eu vou ler um texto para vocês. Olha o texto, 2 Coríntios, marca aí, 2 Coríntios 13, verso 8. E vocês vão ler o contexto e fiquem pasmados com a rebelião da igreja. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Leia pelo menos, tá aqui, ó, 2 Coríntios 13, né? Leia pelo menos dos capítulos... Ih, sumiu. Espera aí um pouquinho, irmão, sumiu aqui da tela. Leia pelo menos 2 Coríntios dos capítulos 10 ao 13 e vocês vão ficar horrorizados. Se Deus não tivesse falado para Paulo em Atos 16, que era para Paulo se esforçar, porque Deus tinha um grande povo nessa cidade, Paulo não ficaria perdendo tempo aqui não. A igreja que mais deu trabalho para Paulo foi a de Coríntios, foi a que ele mais se esforçou. Então nós temos que dar mais atenção para essa carta. Ela fala muitas coisas dos nossos dias atuais. E Paulo termina a carta aqui em dúvida se eles estavam em fé,
se eles realmente estavam em Cristo. Pode ler isso no capítulo 10. E no capítulo 13, Paulo fala: se eu for ter convosco, eu não vou poupar vocês. Olha só, é uma coisa severa. Eles estavam teimosos. E é aqui nessa carta que Paulo fala: não pode ter comunhão entre luz e trevas. Não pode ter comunhão entre o santuário de Deus e os ídolos. Paulo fala o tempo todo que é para a gente olhar somente para Cristo. Mas se você decidiu ir correr atrás do vento, jogar palavras ao vento e se enganar, e continuar se enganando, porque as pessoas ainda vão continuar inventando desculpas, vamos ver, dia 1, quando a esquerda sumir, vamos ver. E se a direita voltasse, o que eu acho muito difícil, Bolsonaro tinha que se arrepender. Vocês não poderiam sair se gloriando, falando: tá vendo, Deus nos ouviu, ainda bem que eu fui para a rua gritar, glória a Deus, ele salvou a nação. Se vocês fizerem isso, vai ser pior. Mas eu acredito que Deus não vai deixar essa glória cair na mão desses homens imundos que colocaram a mão sobre Bolsonaro. A glória cair nesses desequilibrados e teimosos filhos rebeldes que não ouvem a lei, que querem se desviar quando não para a esquerda, se desviam para a direita. Mas não querem seguir o caminho reto. Não querem, como diz Isaías 30. Então, prestem atenção em tudo isso, medite. Ainda há tempo de você se arrepender, porque isso é pecado. Isso que muitos têm feito é pecado. E Deus vai cobrar. Mesmo que se arrependa, as consequências virão, porque a sua vida espiritual se atrasa. Muitos já ficaram cegos. E depois da cegueira vem frieza espiritual. Fazer o quê? Foram dar ouvidos para pastores caídos. Não é? Foram querer ser o que Deus não chamou para ser. Foram querer ouvir o que a lei de Deus reprova. Então, as consequências virão. Idolatra a sua nação, então. Faz tudo o que você quer fazer. Fala o que a sua boca quer falar, mas depois colha os frutos. E não são frutos bons, não. Se você plantou espinho, você vai colher espinho. Se eu estiver plantando coisa ruim aqui, eu vou colher coisa ruim. Mas eu acredito que não, eu estou usando a Bíblia o tempo todo, com uma boa consciência. Não estou distorcendo nada para o meu bem ou para o bem de alguém. Eu estou pensando no que os profetas estão me falando. Só isso. Não estou tentando puxar nem para a esquerda nem para a direita. Nem querendo falar coisas agradáveis. Se vocês forem prestar atenção, o que eu falei aqui não é muito agradável de se ouvir. Mas é a palavra reta. Agradável de se ouvir é o que essas pessoas estão falando. Isso é agradável de se ouvir. Não pode consolar as pessoas com falsa paz, com falso bem-estar. Ninguém vai cuidar da sua família e da sua pátria. Aliás, a sua pátria nem deveria ser aqui. A palavra de Deus fala que todo peregrino tem que confessar com a boca que a sua pátria está no céu. Aqui você tem que ser peregrino. Toda vez que você fala: minha mãe é o Brasil, eu nasci nessa terra, o Senhor ama essa terra, você está engrandecendo a sua terra. Que peregrino que faz isso? Você é peregrino aqui. Você foi chamado para fazer parte da família de Deus. Paulo fala uma parte da história, Pedro fala outra. O Senhor reverteu a história. Nós éramos peregrinos e estrangeiros para o céu, para a família de Deus. O Senhor nos chamou para fazer parte da família de Deus e agora é para sermos peregrinos na terra. Mas parece que muita gente não quer fazer isso, quer até lutar pela nação, com palavras enganosas. Tá bom, irmãos? Vou parar aqui então, tá? Deixe os comentários, compartilhe esse vídeo. As pessoas têm que ouvir. Querendo ou não, elas têm que ouvir. Porque depois, quando vier a cobrança, e a cobrança virá de acordo com as palavras e as obras de cada um. Tá bom? Ninguém vai escapar do que está profetizado. Ninguém vai mudar as profecias. Ninguém vai engrandecer uma coisa que Deus não engrandeceu. Só o nome do Senhor e a cidade do Senhor que vai ser engrandecida nessa terra. Tá? Fiquem na paz então. Um abraço. Deus abençoe.